programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. O ano de 2022 terminou com o Estado tendo mais de 3 bilhões de reais de saldo na conta do Fundeb. Foi um simbolismo muito grande, foi um orgulho muito grande participar disso, foi uma reunião histórica, né? Dessa reunião que a gente fez com o presidente Lula, foi uma reunião histórica. Estavam lá presentes também o senhor ministro do Trabalho, né? Vários ministérios presentes lá. A lei é para ser cumprida. E aqui em Minas Gerais, o governo Zema não cumpre a lei do piso salarial, tirando da categoria da educação um direito líquido e certo. Como em anos anteriores, no mês de janeiro, o Ministério da Educação e Cultura, MEC, divulga o aumento do piso salarial profissional nacional. O ministro da Educação, Camilo Santana, já assinou a portaria concedendo o reajuste de 14,94% para os profissionais da educação em 2023. A coordenadora geral do Sindiúti, Denise Romano, está aqui no Outras Palavras para falar sobre este assunto. Se a população precisa cumprir a legislação, o Estado também precisa. Então não há que se avaliar se teremos ou não condições de cumprir a Lei 11.738 de 2008. Nós estamos em 2023 e até hoje é a mesma cantiga. E não é possível avaliação de cumprimento de lei. Lei é para ser cumprida. Lei é para ser cumprida, para ser seguida. Mas é flagrante, né? O descumprimento da legislação. Não é a primeira vez que nós estamos debatendo piso. Nós estamos nessa luta há muito tempo. Ano passado nós fizemos uma grande movimentação, uma greve que atingiu 85% da rede estadual em Minas Gerais, em busca do 33,24, que era o reajuste do ano passado, que nós não tivemos, porque o governo de Minas vetou toda a conquista que nós tivemos. Nós conseguimos a emenda na Assembleia Legislativa, conseguimos a aprovação no plenário, o governador vetou, nós conseguimos derrubar o veto do governador, o governador recorreu ao Poder Judiciário para impedir que nós tivéssemos acesso ao que é de direito da categoria. O ano de 2022 terminou com o Estado tendo mais de 3 bilhões de reais de saldo na conta do Fundeb e que os recursos do Fundeb, no mínimo, em 70% desses recursos, no mínimo, precisam ser usados em remuneração dos trabalhadores em educação. Não sabemos o que ele fez com esse recurso, não está ainda declarado o que o Estado fez com esse recurso e não paga o piso. Em 2015, nós conquistamos uma legislação estadual que regulamentava a lei federal, que dizia do piso, se referia ao piso, mas que trazia o piso para a jornada e para as carreiras do Estado de Minas Gerais. Em 2015, essa lei foi aprovada, sancionada e publicada e estava em pleno vigor. Se o governo queria alterar essa lei, ele deveria ter encaminhado um projeto de lei à Assembleia Legislativa, modificando essa legislação. E agora o governo quer voltar ao debate, voltar ao argumento de 2011. Nós estamos falando da professora conseguir manter a casa onde ela mora. A maioria da nossa categoria são chefes de família. Então não são simplesmente números. Professora, em relação à questão profissional da carreira, da educação, aqui no Brasil a gente tem um sistema extremamente injusto. Na Finlândia, como é que é a questão da carreira? Com relação à carreira ou à profissão de professor, seja escolar, seja universitário, eu acho que isso tem bastante relação com um dos pilares da sociedade finlandesa, que um dos pilares é a confiança. A confiança no sistema, a confiança nas instituições
e também a própria confiança nas figuras públicas, e o professor é uma figura pública. Mas quando a gente pensa no sentido monetário, a Finlândia é uma sociedade mais ou menos igualitária, né? Tem certas diferenças de classe, mas não é tão exacerbada como a sociedade brasileira. Então, a maioria dos salários, ela segue mais ou menos uma mesma média, e existem os pisos, eles são extremamente respeitados, né? Ninguém tem um salário abaixo do piso ou abaixo do que seria considerado um padrão razoável para ter uma boa qualidade de vida. A Finlândia, como todo lugar do mundo, também está passando por uma crise econômica, especialmente agora, pós-Covid e com o advento da guerra da Ucrânia. A inflação tem crescido bastante, o que é uma novidade, né, na sociedade finlandesa. Então, existe uma pressão para que os salários também se elevem, né? E houve, no início desse ano, uma greve nas escolas, na região de Helsinki, onde eu vivo, né, na capital, dos professores de ensino fundamental e também dos professores da educação infantil. E essa greve, ela é histórica porque ela não acontecia greve desde a década de 70. Então isso mostra assim, que há um descontentamento, né, com relação às condições de trabalho e às condições de salário, mas assim, se você olhar em geral, as condições, elas não são assim, não é um salário ideal ou o melhor salário possível, né, mas é um salário que possibilita com que o indivíduo tenha uma boa qualidade de vida. Como é que é a relação da escola lá com a comunidade escolar, com os estudantes, né? Se eles têm vez e voz, se eles têm um espaço para se manifestar também. O que eu vejo é que a atuação da família, ela é diferenciada na Finlândia, né? Os processos, eles são muito mais sistematizados ou mais institucionalizados. Então, e os finlandeses, dentro dessa ótica de confiança, de ética, eles seguem muitas regras. Existem muitas regras na sociedade, e uma das regras é também com relação a quando que a família participa de atividades na escola e quando que não participa. Um diferencial da educação finlandesa é que todos os alunos, na educação básica, de um modo geral, eles têm um plano individualizado de ensino. Então, o professor, ele tenta conhecer a realidade e a necessidade de cada aluno e traça um plano para que aquele aluno cumpra aquilo que é planejado ao longo daquele ano letivo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a jornada de trabalho de vocês, e depois a gente volta para uma questão também formulada pelo professor Rudá, sociólogo, cientista político, sobre a educação, o que de Paulo Freire se ensina na educação finlandesa, ou se ele está presente por lá. Na universidade também segue a convenção coletiva do sindicato, né? E a nossa jornada é de 1.800 horas, aproximado, assim, 1.840 ou 1.800 e alguma coisa, horas de trabalho anuais. E nós, na universidade, distribuímos essas horas da forma como a gente consegue, da forma como a gente necessita. E isso corresponde, na prática, em torno de 35 horas semanais de trabalho, mas existe uma flexibilidade. E outro grande pilar da educação finlandesa é a autonomia. Nós, como professores, somos autônomos para utilizar dessas horas da forma como a gente determina, né? Mas também, se a gente voltar para a educação básica e falar de um professor, o professor da educação básica também tem uma autonomia muito forte, mas sempre existe uma flexibilidade. E no caso da autonomia, também na autonomia de como ensinar, que metodologias ou pedagogias adotar. Então, existe uma certa autonomia nesse sentido. Sobre o Paulo Freire, não existe nenhuma associação assim bem explícita da presença do Paulo Freire na educação básica finlandesa,
mas o que a gente observa, a forma como o currículo é estruturado, a forma como as pedagogias são desenvolvidas, elas remetem um pouco a lembrar do Paulo Freire no sentido dessas tomadas de decisão consensuais, do feedback que existe, do próprio aluno poder participar nas escolhas de conteúdos, de discussões. E isso acontece, essa centralidade no aluno, desde os anos iniciais no ensino fundamental. Estamos começando mais um Roda de Conversa. Estamos aqui com Jairo Nogueira, ele é o presidente da CUT Minas, para contar para a gente um pouco da sua ida a Brasília para uma reunião das centrais sindicais com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É isso mesmo, Jairo? Chega mais, fala para a gente como é que foi essa ida a Brasília e essa reunião tão importante. Foi importante ter feito essa reunião lá, foi importante ter ouvido do presidente Lula. Ele está aberto, o seu governo está aberto à negociação com os trabalhadores e trabalhadoras de todos os ramos, né? Não só os trabalhadores e trabalhadoras de carteira assinada, mas todos, inclusive dos aplicativos, foi citado pelo presidente Lula, das pessoas que estão desempregadas, a gente poder fazer um debate com eles também, né? De quem está vivendo de bico no Brasil, como é que a gente consegue melhorar a vida dessas pessoas. Então, foi um momento histórico e um momento muito importante para nós, para todos nós trabalhadores e trabalhadoras. Eu nunca na história do Brasil houve uma unidade tão grande das centrais, né, com o governo para tentar discutir essa questão da reconstrução, né, Vera, da classe trabalhadora. A questão do salário mínimo foi muito debatida, era importantíssimo nesse sentido, de ter um aumento real para o salário mínimo. Foi um simbolismo muito grande, foi um orgulho muito grande participar disso, foi uma reunião histórica, né, dessa reunião que a gente fez com o presidente Lula, foi uma reunião histórica. Estavam lá presentes também o senhor ministro do Trabalho, né, vários ministérios presentes lá. Colocamos todos os problemas que nós estamos tendo aqui em Minas Gerais com o governo Zema, né? Tivemos no primeiro mandato dele e vai continuar tendo no segundo. Então, isso foi colocado a nível nacional, que a gente precisa porque tem uma proposta de mudança a nível nacional de comando, né, de relação com os trabalhadores, da questão da cultura, da economia, né, da questão ecológica, né, de manter essas questões, da própria Amazônia está sendo discutido, e aqui em Minas Gerais nós estamos andando para trás, então isso foi colocado. Tem a questão da mineração, que é muito grave, que está acontecendo em Minas Gerais, esse apoio do Zema à mineração, inclusive da Serra do Curral, foi colocado nessa reunião, da questão da tentativa dele de privatização de todos os setores aqui públicos em Minas Gerais, inclusive da educação e da saúde, ele está tentando essa questão, da questão do piso nacional da educação, que acabou de ser aprovada, a questão do Fundeb, que ele não pagou. E colocamos também como emergencial, Vera, a questão, fizemos várias reuniões em Brasília, os companheiros e companheiras do Sindimetro estavam lá, sobre a questão da privatização da CBTU aqui na Grande BH. Então, esse ponto também foi colocado na discussão. Inclusive, a gente está tentando uma reunião com o vice-presidente Alckmin para discutir essa questão da CBTU aqui em Minas, né, de como é que fica essa situação da privatização e da condição dos trabalhadores e trabalhadoras. E colocando também a importância das empresas federais que estão aqui em Minas, como Correios, como a própria Petrobras, Carregar, que está aqui em Minas. Então, toda essa conjuntura de Minas foi colocada e, muitas vezes, eles não estão sabendo, né, como é que está a situação de Minas com relação ao governo Zema. Coloquei também que nós vamos estar logo lançando um material aqui em Minas Gerais com um balanço aí do governo Zema, né? É um governo que foi pior do que ele está entregando Minas Gerais, pior do que ele pegou. E como aqui não tem transição, é um governo de continuidade, a população não sabe disso. Então, é nosso papel passar isso para a população. Então, a gente vai estar lançando logo um material aí, fazendo o balanço real do governo Zema e desmascarando as mentiras desse governo. Retrospectiva Sindiúte 2022. Estamos recebendo a mulher mais bem votada da história de Minas Gerais nessas eleições de 2022. Agradecer a gentileza, né, dos 248.664 votos que nós tivemos nessa última eleição, renovando o nosso mandato para o próximo período, que eu renovo com cada uma que escuta aqui esse importante programa do Sindiúte, renovo o meu compromisso com as pautas
da educação, das comunidades escolares e dos seus profissionais. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a destinação dos recursos extraordinários recebidos e a receber pelo Estado por meio de precatórios decorrentes de decisões judiciais relativas ao cálculo nominal por aluno na distribuição de recursos do Fundef e Fundeb pela União. Muito contemplado com o encaminhamento de utilizar o recurso, né, que vier Fundeb exclusivamente para a valorização dos trabalhadores da educação. E eu acho que a gente pode levar isso como princípio também, né? Porque, mesmo no ano corrente, o Fundeb, você tem um mínimo de 70%, né? Pode usar 100% desses recursos para a valorização profissional. Laura, a gente convidou você para vir aqui no programa porque a gente queria falar um pouco sobre a questão da violência que rodam as redes. Eu queria que você falasse um pouco disso. O que tem acontecido comigo nas redes é um reflexo de uma política que está sendo adotada a nível nacional, com vários grupos. E a educação tem sido a principal vítima. Os ataques que eu recebo hoje, eles me assustam, mas eu sei que quem veio antes de mim, as mulheres que também recebem todo tipo de ataque. Então, eu acho que o que eu tento desempenhar hoje é falar para primeiro, transformar meu microespaço num lugar onde que futuramente as meninas que vão vir depois de mim, elas não precisem de passar o que eu estou passando. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos do projeto de lei 3.399 de 2021, de autoria do governador do Estado para a educação básica. O governo perde uma oportunidade importante do diálogo e nos deixa livres para que nós possamos concluir o que nós quisermos, porque, diante da ausência de qualquer representante do governo, o que nós podemos concluir é que o projeto tem, sim, os problemas que nós já havíamos denunciado. É inoportuno, na nossa opinião, esse projeto de lei encaminhado à Casa e à Casa Legislativa, que vai exatamente na contramão do que o mandamento constitucional prevê, que é concursos públicos e criação, por consequência, criação de novos cargos. Então, este projeto vai na contramão disso. Lembrando, né, a todos da disputa presidencial mais acirrada da redemocratização, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, que alcançou 50,90% dos votos válidos, e Lula voltando pela terceira vez também, é o primeiro presidente que estará governando o Brasil por 3 mandatos. Agora, com o Brasil, mais uma vez, vai ser gerido, né, administrado pelo presidente Lula, né, uma perspectiva, né, de uma educação mais inclusiva, pública, laica, sem, né, perseguição aos trabalhadores da educação, sem a mordaça que a gente tanto combateu. Então, nós temos aí essa perspectiva em nível nacional. A reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a necessidade de alteração da legislação a partir da emenda constitucional 108, de 26 de agosto de 2020, que estabeleceu o Fundeb como um fundo permanente. Eu tenho utilizado uma expressão, me permita ler, que é a seguinte: se educação é prioridade política de Estado, isso deve se refletir em ações políticas de governo. O não agir político deve ser interpretado como uma opção deliberada do governo contra a política estatal de educação. A não atuação do Estado nesse momento, a mora do Estado e a inexistência da legislação gera a insegurança dos municípios. Mas a insegurança sobre o que irá acontecer diante de um vácuo legislativo pode, inclusive, gerar um desistir. Um dos principais assuntos assim que move a pauta da educação neste momento é o rateio do Fundeb. Temos várias metas para melhorar a educação no nosso país, e uma delas é a valorização dos trabalhadores. No mínimo, temos que cumprir a Constituição, pagar o piso dos educadores, para que a gente tenha qualidade. A gente vê nossos colegas se desdobrando em vários turnos, vários cargos, para poder sobreviver, né? E esse recurso deveria ter sido investido num índice, na nossa carreira,
contemplando a todos, né, ativos, aposentados, outros trabalhadores da educação que não, né, os docentes, né, mas minimamente agora, né, é preciso fazer esse rateio, porque esse dinheiro é da educação. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública os impactos do projeto de lei 2202 de 2022 em tramitação na Câmara Municipal de Nova Lima, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de parceria público-privada, os serviços de educação do município de Nova Lima. Desde o dia 24 de maio de 2021, a Prefeitura já sabia dessa PPP e sequer informou a comunidade escolar, sequer convocou a Câmara Municipal, o Poder Legislativo para essa discussão. PPP é o povo que paga o privado. É isso que é a PPP. E agora nós vamos acompanhar a indignação do Sindiúti e de trabalhadores e trabalhadoras da educação em Nova Lima. Na porta da Câmara, os vereadores votaram na calada da noite o projeto de lei 2022, de autoria do Executivo. Por esse projeto, fica autorizada a constituição de parcerias público-privadas, as PPPs na educação. Hoje, com a consciência tranquila de que fiz a minha parte, de que estou do lado certo da história, que vai mostrar o grande problema que é essa PPP da educação, que entrega, repito, 2 bilhões e 500 milhões de reais para empresários. E agora, numa roda de conversa, recebendo Denise Romano, coordenadora-geral do Sindiúti, Jairo Nogueira, presidente da CUT Minas, e Fábio Militão, professor de Educação Física na Escola Estadual, professor Afonso Neves, de Belo Horizonte. Ele criou um álbum de figurinhas da Copa do Mundo, online e gratuito. Tudo isso para fazer a inclusão de seus alunos. Eu criei esse álbum virtual, então eles fazem a coleção, todos os dias que eles abrem o álbum, ele ganha os envelopes de figurinha virtual, eles têm a opção de colar, eles têm a opção de trocar, eles têm a opção de doar figurinha para os outros até completar o álbum. Então, assim, a cada dia eles recebem uma figurinha que conta desde 1930 até os dias atuais, né? Quero começar primeiro contando para quem não tem Instagram, o Instagram do governo de Minas lançou um bolão para que as pessoas colocassem nos comentários um bolão para a data do pagamento do 13º salário. Então, imediatamente, né, a categoria começou a discutir isso lá e a denunciar e a criticar. A nossa deputada Beatriz Cerqueira também fez uma manifestação na rede social dela. E aí o governo ficou com vergonha e foi lá e excluiu o post do Instagram. Mas está printado e o print é eterno, né? O print é eterno. Então, o governo fez isso, quando a obrigação do governo seria anunciar o pagamento do 13º salário, que é um direito do trabalhador, e todo ano aquela novela. Qual será o dia? Os atentados que aconteceram na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Beach, da rede estadual, e também na escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral. Um assunto que está movimentando aí o Brasil e o mundo, né? Está aí nas manchetes de tudo quanto é jornal, revista, na mídia inteira. Então, nós estamos com muito pesar por tudo isso, só dor no coração. A maioria dessas situações, o ódio é direcionado. Eles não saem atirando a esmo, eles miram nas professoras e nas alunas. Nós estamos falando de combater o ódio, de combater a violência, o patriarcado, né, o racismo e a LGBTfobia e todas as formas que violam os direitos humanos. Então, eu acho que esse momento é o momento de nós se reposicionar na conjuntura, não levar na brincadeira os atos que estão acontecendo em todo o Brasil, porque existe uma concepção atrás disso. O Sindiúti divulgou uma nota em que expressa sua grande preocupação e considera ser muito grave o ataque que aconteceu
na Escola Municipal José Silvino Diniz, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, no último dia 29 de novembro. O espaço físico da escola amanheceu destruído, carteiras quebradas, paredes e móveis pichados com símbolos nazistas, suásticas e referências a Hitler. A gente percebe claramente a intenção dessas pessoas em instalar um sentimento de terror nessas comunidades. Estão falando que isso é um jogo, eles estão numa fase que já vai para a fase de matar, tá? Olha aí, ó, situação da nossa escola. José Silvino Diniz aí, ó. A requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira foi realizada no último dia 30 de novembro, uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir sobre o ensino médio de tempo integral. Ele foi trago para a escola sem a realização de um plebiscito, então não houve consideração nenhuma da parte dos alunos, dos professores, dos diretores e nem dos coordenadores. Nós não tivemos reunião com ninguém, né? Apenas informar a direção, informou, olha, nós vamos ser uma escola do MTI. Só que não adianta só boa vontade. Não adianta. E aí, à medida que o ano foi correndo, a gente foi decepcionando. E a educação não desiste. Se há recurso do Fundeb em caixa, é preciso haver o rateio, governador Romeu Zema. O recado foi direto e sem meias palavras. Rateio, sobra de recurso do Fundeb é igual a incompetência administrativa. Gente, o presente no saquinho é o 13º! Isso é presente! O 13º já é nosso! O rateio dos recursos do Fundeb foi pauta também de discussão na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, a requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da comissão. Os recursos do Fundeb eram investidos na remuneração. Ah, mas é importante investir em outras coisas. Mas a questão é que está rebaixando as condições salariais para investir em outras coisas. Daquilo que, historicamente, quer dizer, a categoria está hoje mais empobrecida do que estava um ano atrás. Essa é a real. Rateio não é a nossa reivindicação precípua, porque a gente sabe que rateio exclui as pessoas. A nossa reivindicação sempre foi no salário, mas o governo trabalha o tempo todo para destruir a legislação que nos garante o piso, e aqui vem e não dá as respostas que a gente precisa. Ô, Zema, a gente é professor e professora, a gente vai te ensinar. 13º não é presente, querido. Fundeb é o nosso direito, então, por favor, se liga. 2,5 bilhões, dá mais ou menos aí para uma conta que o Diese fez, dá 5 mil para cada um. A gente merece ou não merece? Merecemos! Por favor, Romeu Zema. A gente precisa dessa valorização. Atenção, categoria. Alerta de golpe. Golpistas se multiplicam no WhatsApp e tentam roubar o dinheiro da categoria. As tentativas de golpe por WhatsApp e outras plataformas contra a categoria estão cada vez mais comuns e elaboradas. Na maior parte dos casos, o golpista afirma que a vítima tem valores a receber e, para tanto, deve efetuar uma transferência de valores ou entrar em contato com outro número telefônico que não pertence ao Sindiúte MG. Nos últimos dias, foram várias mensagens circuladas. O Sindiúte reitera que só contata sindicalizados e sindicalizadas pelos canais oficiais e jamais exigirá transferências bancárias para liberar ganhos em ações judiciais. Desconfie sempre. Toda comunicação do Sindiúte MG é realizada através de telegrama e, na dúvida, os servidores devem certificar as informações por meio do número fixo 31 3481 2020. Estamos tomando as medidas judiciais cabíveis contra os estelionatários, mas o cuidado individual é a única forma de garantir segurança e preservar seus recursos financeiros. E até a próxima semana!